A psicologia é uma ciência que se concentra no comportamento humano e seus processos mentais. A história da psicologia, ela se confunde com a filosofia até meados do século XIX. Somente em 1879 é que a psicologia ela alcança a categoria de ciência, quando Wilhelm Wundt ele cria na Alemanha o primeiro laboratório formal e a partir deste laboratório começa a estudar o comportamento dos animais e das pessoas. E observamos que o conhecimento, ou a busca pelo conhecimento, desde os primórdios, o ser humano ele busca o conhecimento, ou conhecer as pessoas, ou inclusive a questão da alma. E observamos que durante o processo de desenvolvimento do ser humano, durante as fases da história, nós destacamos 4 grandes momentos em que, obviamente, este conhecimento ele foi buscado de uma forma peculiar. Por exemplo, na Idade Antiga, então esse conhecimento ele se buscava a partir da mitologia. Então as pessoas tentavam interpretar os fenômenos, os comportamentos, enfim, a partir desta visão. Um exemplo, troveja. E o que seria o trovejar? Existe um Deus e ele possui um martelo e ele está furioso e ele de repente bate seu martelo e começa a trovejar. Era mais ou menos assim que as pessoas no passado elas tentavam interpretar, criando fatos ou histórias, melhor dizendo, para interpretar, criando histórias para interpretar fatos. Já na Idade Média, então buscou-se muito conhecimento a partir da fé, principalmente pela influência muito forte do cristianismo. Mas quando chegamos mais ou menos no final da Idade Média, lá por volta de 1500 aproximadamente, ou até um pouquinho antes que isso, começou a se buscar o conhecimento de uma forma diferente. A igreja ela tinha um papel muito forte naquela época em termos de domínio do conhecimento, de tal modo que as pessoas elas não tinham liberdade para fazerem pesquisas. Um exemplo, aquele personagem que ele morreu porque ele defendia a existência do heliocentrismo e não o geocentrismo, como defendia a igreja. E como ele foi de encontro a isso, ele foi morto. Só que alguns anos depois surgiu um personagem que ele foi de grande importância para a ciência, o precursor da ciência foi o Galileu. E o Galileu ele teve algo assim muito particular. Ele criou instrumentos de pesquisas. E a ciência ela é baseada em fatos, em experimentos. E ele criou a luneta e ele começa a agora observar os astros. E ele viu que o Copérnico, que ele fora morto pela igreja porque ele ia de encontro a um pensamento que a igreja defendia do geocentrismo, ele viu que o Copérnico estava correto, ele estava certo. E a partir daí observamos algumas outras mudanças, como veio aquele francês, o René Descartes, onde também teve uma influência muito grande, ele traz aquela visão, que é a visão cartesiana, e por aí vai, a própria ciência ela se desenvolve, até que chega-se a um momento onde praticamente as coisas passam a ser delimitadas em relação àquilo que se consegue provar, ou seja, a razão. Tivemos uma influência muito forte do iluminismo e assim sucessivamente. Entretanto, a ciência ela não trouxe todas as respostas que o ser humano precisava. E por esta razão, o mundo ele entra num caos emocional muito forte. E nós tivemos no século XX 2 guerras mundiais muito sangrentas. E foi aí que a psicologia, ela praticamente, ela surge como uma forma de tentar resolver esse vazio existencial que as pessoas elas estão vivendo. Então a psicologia tenta interpretar, obviamente, tudo isto e tentar trazer soluções. E nós temos aí algumas teorias psicológicas e as escolas de psicologia que vamos discutir, que vieram exatamente como sentido de interpretar o comportamento, entender as pessoas para trazer as respostas que elas precisam. É bem verdade que nós, como cristãos, sabemos que esse vazio existencial que a psicologia durante tempo tentou encontrar respostas, no entanto,
esse vazio ele é preenchido realmente com a pessoa de Deus. E quando o homem ele tem Deus na sua vida, ele se sente realmente preenchido, ele se sente completo. Porque a psicologia, ela vai alcançar o aspecto biopsicossocial do indivíduo e ela não consegue alcançar o nível espiritual. Então esse vazio existencial, apesar de a psicologia estar há mais de 100 anos aí, difundindo cada dia mais, surgindo novas teorias, mas a própria psicologia ela não tem respostas para tudo. Então, como um psicólogo cristão, eu sempre coloco isso. Um problema, por exemplo, de uma crise existencial, ela não se resolve, muitas vezes, apenas com um acompanhamento psicológico ou interpretação daquilo que o indivíduo está vivenciando. E vai muito mais além que isso. No entanto, como ciência, a psicologia ela é baseada em fatos comprovados e estuda o comportamento. E para entendermos a abrangência desse estudo, observamos que comportamento são todas as atividades observáveis e registráveis na vida do ser humano. E nós podemos destacar como os movimentos, como correr, pular, andar, entre outras. Então a psicologia ela vai também mostrar, estudar sobre os sentimentos, como a pessoa ela se expressa, como ela reage diante dos fatos, como ela lida diante das situações. Um fato muito importante é que quando, a partir da psicologia, passamos a estudar as pessoas ou estudar o seu comportamento, destacamos que não é tão fácil. Porque para entendermos o comportamento de uma pessoa, ou entendermos a pessoa, precisamos compreender o contexto de vida desta pessoa. E analisamos, basicamente, desde o momento em que essa pessoa ela estava vivendo o processo da gestação. Porque a partir da 9ª semana de existência, a psicologia mostra que a criança ela já sente os efeitos a partir das emoções da mãe. Por isso que observa-se desde a fase da gestação, o parto, o nascimento, os primeiros cuidados, todo o processo de evolução. Então a psicologia ela é muito importante porque ela vai tratar exatamente de se entender o ser humano, entender as pessoas. E à medida que nós passamos a entender o outro e também a nos entender, passamos a nos relacionar melhor com as pessoas. Se observa o seguinte, por exemplo, uma pessoa tem uma determinada atitude, ele tem um determinado comportamento. E quando você passa a analisar o contexto disto, você passa muitas vezes a compreender as motivações dessa pessoa. O Aristóteles ele falava sobre a relação de causa e efeito que existe no universo. Foi uma das primeiras pessoas que trouxe esse conceito. Mas ele trazia algo que era fundamental. Ele falava sobre o que ele chamava de causa final ou finalidade. Ele dizia o seguinte: existe uma causa final. Por exemplo, uma criança ela joga uma pedra e quebra a vidraça. Então existe uma causa e existe um efeito. A causa, nós temos uma pedra que foi atirada. Nós temos um efeito, uma vidraça quebrada. Mas eis a pergunta: o que levou essa criança a atirar a pedra? Ela pode ter feito isso por vandalismo, mas ela pode ter feito isso acidentalmente. Ela estava brincando, de repente ela jogou a pedra e a pedra quebrou a vidraça. Mas ela pode ter sido forçada por alguns meninos a fazer isso. Quando você analisa exatamente esta causa, você passa a compreender melhor a motivação ou o que levou a isto. É isso que a psicologia faz, e o entendimento da psicologia, ela nos leva a essa interpretação. Então, para o líder, para um pastor, ele ter este conhecimento é fundamental. E você pode complementar isso com o que registramos no nosso livro, Psicologia Pastoral, aonde você vai encontrar, no primeiro capítulo, eu começo a discorrer falando exatamente sobre essa conceituação, explicando esta relação que existe em relação ao comportamento que a psicologia busca interpretar. Então é fundamental compreendermos o que é a psicologia para podermos aplicá-la às nossas vidas.